pessoal, tudo bem? Eu sou a Andréa Raal, nutricionista da clínica P4B. Sou clínica esportiva funcional. Trabalho aqui na clínica com pacientes de todos os tipos, com alergias alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, né? Faço também todo pré e pós-operatório. E aqueles também que querem ter uma qualidade de vida, né? Sempre associando aí com uma alimentação mais funcional. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês um bolo que é muito simples, fácil e rápido de fazer, que é um bolo de banana, sem glúten, sem lactose e sem açúcar e é feito no liquidificador, tá? Então, os ingredientes que a gente vai usar aqui primeiro para bater no liquidificador vão ser 3 ovos, tá? Os ovos, eles são muito importantes porque na gema eles têm a colina, ótimo para os neurotransmissores, né? Para nosso foco e atenção. Então, eu vou colocar aqui os 3 ovos. Vou colocar também meia xícara de óleo de coco. Eu estou usando óleo de coco porque ele é um óleo mais saudável, né? Do que os óleos comuns, por exemplo, óleo de canola, óleo de girassol. Então, eu estou colocando meia xícara de chá. Vou colocar, já tá picadinho aqui, 4 bananas maduras, picadinhas. E vou usar também para adoçar a uva passa, né? Então eu utilizei a banana porque a banana é um alimento que dá aquele sabor doce, né? Principalmente para as pessoas que gostam de um docinho. Então esse bolo ele é bem funcional e bem para essas pessoas que são meio formigas. Então a banana ela também tem uma substância chamada, ela é rica em triptofano, né? Que é um precursor da serotonina, que causa bem-estar, né? Sensações boas e também fornece energia pra gente. Tem uma ótima fonte de energia. Para dar uma adoçada também, a gente vai colocar uma xícara de chá de uva passa, tá? A uva passa, ela também tem bastante vitaminas e minerais e vai dar um pouquinho mais de sabor doce. Então, nesse caso, por isso que a gente não precisa colocar o açúcar, né? E a gente sabe que o açúcar, ele é super vilão e não tem nada de bom. E eu vou colocar também, eu acho bacana a gente colocar algumas nozes, né? Algumas oleaginosas. No caso, eu escolhi as nozes pra gente colocar, porque se a gente for perceber, as nozes, elas têm um formato de um cérebro, né? Então, a natureza, ela é muito sábia, né? Ela faz os alimentos, se a gente for parar pra pensar e reparar, em qual órgão a gente precisa. Então, ele tem muitas vitaminas e minerais que vão ajudar na saúde cerebral. Então, eu vou colocar também um pouco de nozes aqui, né, para dar uma incrementada e ficar rico também em gordura boa. Eu não vou usar tudo, porque uma outra parte eu vou usar para decorar. Então, umas 2 mãos de nozes já tá legal. Aí agora eu vou bater no liquidificador, tá? E para depois acrescentar os outros nutrientes desse bolo. Então vamos lá. Ótimo, então a gente bate por uns 2 minutinhos, não precisa mais do que isso. E ele vai ficar com uma consistência, olha, bem cremosa, né? Então assim, triturou bastante todos os alimentos aqui e teve uns pedacinhos de nozes que elas ficaram e pode deixar, não precisa triturar muito não. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esse conteúdo aqui mais líquido, né, da receita, para uma tigela, tá? Então, vou tirar bem aqui. Para também não ter desperdício. E aí a gente vai acrescentar os outros ingredientes dessa receita. Então a gente vai colocar, aqui eu tenho a farinha de arroz, tá? Então eu estou usando a farinha de arroz como um substituto da farinha de trigo.
Por quê? A farinha de trigo ela tem glúten, né? Então essa receita ela é muito boa também para aqueles intolerantes, para os intolerantes ao glúten, os que têm doença celíaca, né? Então a farinha de arroz ela é um ótimo substituto, tá? Então vai ser aqui uma xícara de farinha de arroz. Eu vou dando uma mexidinha, também para não empelotar, para poder colocar os outros ingredientes. A gente mexe até ficar, vou já mostrar pra vocês, para que não fique uma coisa muito maçuda, né? Eu amo bolo de banana, eu sou fissurada por banana, então é uma forma bem saudável da gente estar comendo um docinho, um bolinho mais saudável. Então, olha, eu mexi bem aqui com a farinha, tá vendo? Que ela ficou com a mesma consistência. Aí, uma outra farinha que eu escolhi foi o farelo de aveia sem glúten. Esse daqui é sem glúten, tá? A gente encontra, tem algumas marcas hoje que tem, mas você também pode substituir por quinoa em flocos, que dá na mesma. Então, é uma outra farinha que tem bastante nutrientes, né? E ajuda também no trânsito intestinal. Então, a gente coloca aqui também junto. E vamos misturar da mesma forma que o outro, com cuidado, delicadeza. Acho que uma das coisas, muita gente fala, mas eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar, né? Eu também. Quando eu morava com a minha família, com os meus pais no interior, eu também não gostava, nunca nem pisava na cozinha. Mas aí voltei para São Paulo, eu tive que me adaptar, né? Então até fazer essas receitas mais fáceis e mais práticas. E uma das coisas que quando a gente vai fazer o alimento, acho que tudo na vida, né? Mas principalmente alguma receita, algum alimento, é o sentimento que a gente tem que colocar, né? Então o sentimento de que a pessoa que vai consumir esse bolo, ela seja feliz, né? Eu coloco todo o sentimento mesmo, porque além dos ingredientes serem maravilhosos, super nutritivos, as pessoas também se alimentam dos sentimentos que aquela pessoa fez à refeição. Então, eu acho isso fundamental. Então, acrescentando aqui a aveia, né, os floquinhos de aveia, a gente percebe que ela já dá uma textura um pouquinho diferente, mas é normal, tá? É pra ficar assim mesmo. Eu gosto muito de colocar a canela. A canela é um ótimo alimento, ele é termogênico, né? E dá um sabor maravilhoso. Nesse daqui eu já tinha essa misturinha de canela com noz moscada e gengibre ralado. E ele dá um super gosto aromático pro bolo. Então fica uma delícia também, além de ter super propriedades antioxidantes. Então a gente mistura mais um pouquinho. E por fim, para que o bolo cresça um pouco, né, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá? E sempre o fermento a gente vai colocar por último, para ele, que a gente não pode bater muito, né? Se vocês quiserem também colocar todos esses ingredientes no liquidificador, pode, tá? Bate primeiro os líquidos, depois acrescenta os sólidos e por fim coloca o fermento sem bater no liquidificador. Aí a gente já percebe, olha, que quando a gente vai fazendo, ele já vai dando uma crescida aqui, uma aerada pela quantidade de fermento. Agora eu vou colocar numa forma redonda, a forma redonda, que já tá untada, né? Que a gente untou aqui com óleo de coco e coloquei ainda farinha de arroz, tá? Isso, a gente vai pegar. Vendo, ela vai ficando meio aeradinha por conta de todos esses ingredientes e também por conta do fermento. Que a gente colocou. Então, só dar uma raspadinha aqui.
Acho que esse bolo vai crescer bem. Tô com uma cara que não vai crescer. Vai ficar bem legal. Então, aí eu dou uma chacoalhadinha assim na massa, né? Então ela vai ficar mais ou menos deste tamanho. E aí por cima, se a gente quiser, eu posso colocar a banana. Mas banana, então a gente fiquei assim, ó, em rodelinhas, né? Então até pra dar um gostinho, vai ficar um enfeite aqui. Vou colocar umas rodelinhas de banana. E quem quiser também colocar um pouco das nozes, também fica uma delícia. Então eu já deixei essas nozes trituradas. A gente pode colocar um pouquinho em cima. Também para dar uma crocância, que fica muito bom. Não vou colocar muito, mas olha, então fica desse jeito e agora vai pro forno uns 20, 25 minutos a 180 graus.